Essa é uma história que eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar. Uma história que todos tentam esconder de vocês. A verdadeira história da Chapeuzinho Vermelho. Totalmente diferente daquela linda história que vocês acostumam ver. Era uma vez, numa vila esquecida pelo tempo, cercada por densas florestas e montanhas sombrias, uma jovem chamada Claire. Conhecida pelo manto escarlate que usava, um presente de sua avó, ela era amada por sua coragem, mas também temida por sua curiosidade. Sua mãe, sempre austera, advertia: nunca se afaste da trilha e, acima de tudo, nunca confie em estranhos. Certo dia, ao cair da tarde, Claire foi encarregada de uma missão importante: levar mantimentos à sua avó, que vivia sozinha em um chalé no coração da floresta. A garota hesitou. Havia algo na floresta que parecia diferente ultimamente. Um silêncio mais denso, sombras mais longas. Mas a preocupação com sua avó falou mais alto. Pegou a cesta, ajustou o manto e partiu ao entardecer. Enquanto caminhava pela trilha, os ruídos da vila desapareciam. A floresta a envolvia como um sussurro antigo, cheia de segredos. Claire observava as árvores marcadas por arranhões profundos, como se criaturas gigantescas tivessem passado por ali. Pegadas estranhas apareciam no solo, grandes demais para qualquer animal que ela conhecesse. O vento trazia o cheiro de terra úmida e algo mais. Algo doce e amargo ao mesmo tempo. Foi então que ela o encontrou. Um homem alto, de olhos dourados que pareciam refletir cada centelha de luz do fim do dia, apareceu no meio da trilha. Vestia roupas simples, mas havia algo na sua presença que fazia a pele de Claire se arrepiar. Ele sorriu, um sorriso afiado e tranquilo. "Boa noite, jovem", disse ele, inclinando levemente a cabeça. "Não é comum encontrar alguém como você tão fundo na floresta." Claire sentiu um calafrio, mas respondeu com firmeza: "Estou indo visitar minha avó. Ela mora no chalé depois da colina." O homem ergueu uma sobrancelha, como se a resposta o divertisse. "A velha senhora? Ah, ouvi dizer que ela não está bem. Talvez seja melhor você se apressar." Havia algo errado com aquele homem. Seus olhos, mesmo sob o crepúsculo, pareciam ver através dela. Ele se apresentou como Lucien e caminhou ao seu lado por um tempo, fazendo perguntas simples, mas suas palavras carregavam um tom enigmático, como se cada frase fosse parte de um enigma maior. Ao chegar perto do chalé, Lucien desapareceu, deixando Claire sozinha diante da porta. Algo estava errado. A casa estava silenciosa demais, mas a mesa estava posta, e o cheiro de comida fresca impregnava o ar. Claire chamou pela avó, mas ninguém respondeu. Enquanto explorava, encontrou sinais perturbadores. Uma mecha de cabelo grisalho presa em uma lasca de madeira, manchas de algo escuro no chão, tecidos rasgados. Sentiu o coração disparar, mas não teve tempo de reagir antes que uma voz familiar soasse atrás dela. "Você chegou." Era Lucien. Ele estava dentro da casa agora, mas não parecia mais humano. Seus olhos brilhavam intensamente, e sua presença parecia consumir todo o ar do pequeno chalé. "Onde está minha avó?" Claire perguntou, a voz trêmula. Lucien sorriu. "Ela me ofereceu um banquete, Claire. Você entende, não é? As pessoas da sua vila têm contado histórias sobre mim há gerações. O lobo, o predador. Eles esquecem que não sou apenas fome. Sou um espelho." Claire tentou correr, mas Lucien bloqueou sua saída. Ele se aproximou e propôs um jogo. "Se você conseguir me enganar, eu deixo você ir. Se falhar, será minha próxima refeição, mas não como você imagina. Eu não devoro corpos, Claire. Eu me alimento de algo muito mais profundo. Seu medo, sua coragem, seus segredos. Você será um casulo vazio quando eu terminar." O coração de Claire batia como um tambor. Ela percebeu que o jogo não seria físico, mas mental. Tudo o que aprendeu, todas as histórias que sua avó contara, precisariam ser usadas para vencer o lobo em sua própria arena. A noite caiu completamente, e sob a luz pálida da lua que atravessava as janelas do chalé, o jogo começou.
Claire lembrou-se de uma história antiga que sua avó sempre contava. Era sobre um homem que enganara o lobo oferecendo-lhe uma falsa promessa de poder. Com isso em mente, Claire começou a falar. Lucian, você se considera invencível, mas sabe o que é mais poderoso que você? Perguntou, tentando ganhar tempo. Ele sorriu divertido. Continue. O desejo humano de proteger. Minha avó não te deu um banquete. Ela te enganou, deixando algo em você que ainda não percebeu. Lucian estreitou os olhos confuso. Claire continuou. Ela deixou uma maldição, algo que vai te consumir por dentro. Você sente, não sente? Essa dor crescente como se algo estivesse devorando você por dentro? Lucian hesitou. Pela primeira vez, Claire viu dúvida em seus olhos. Ela aproveitou o momento para buscar um antigo artefato que sua avó mantinha no chalé. Uma adaga de prata coberta com runas antigas. Essa adaga é a chave para sua ruína, Lucian. Se você não me deixar ir, eu vou usar isso contra você. Lucian deu um passo para trás, ainda tentando processar as palavras de Claire. Sentindo-se encurralado, ele soltou um uivo de frustração e desapareceu na escuridão, deixando o chalé vazio novamente. Claire respirou fundo, segurando a adaga firmemente. Sabia que a batalha não havia terminado, mas por aquela noite ela havia vencido. E mais importante, sobrevivera para contar a história. Na manhã seguinte, Claire retornou à vila, mas algo estava diferente. As pessoas, antes hesitantes, agora a olhavam com respeito e temor. Ela contou sua história para poucos, mas os rumores se espalharam. O lobo havia sido confrontado, mas não derrotado. Por dias, a vila permaneceu inquieta. Alguns moradores questionavam se a presença de Claire não teria provocado a fúria do lobo, enquanto outros a viam como uma protetora em potencial. A jovem, no entanto, sabia que a batalha estava longe de ser encerrada. Lucian não era apenas uma criatura, mas um ente ligado às profundezas da floresta e aos segredos que ela guardava. Certa tarde, enquanto ajudava sua mãe na horta, um corvo pôs-se no galho de uma árvore próxima, crocitando de forma insistente. Havia algo em seu olhar que fez Claire parar o que estava fazendo. O corvo carregava algo brilhante em seu bico. Uma pequena pedra azulada que Claire reconheceu imediatamente. Era de sua avó. Sem pensar duas vezes, Claire seguiu o corvo, que voou em direção à floresta. Dessa vez, não havia hesitação em seus passos. A adaga de prata estava presa em sua cintura, e sua determinação era maior que o medo. Ela sabia que precisava descobrir o que realmente acontecera com sua avó e o que Lucian planejava. A trilha que o corvo seguia era diferente da que levava ao chalé. Era mais densa, quase como se a floresta tentasse engoli-la. Raízes retorcidas surgiam do solo, e o ar parecia mais pesado. O corvo finalmente pousou em frente a uma árvore gigantesca, cuja casca parecia pulsar com uma luz fraca. No tronco, havia uma inscrição que Claire não conseguia entender, mas que parecia familiar. Você não deveria estar aqui, jovem Claire. A voz de Lucian ecoou, mas ele não estava à vista. A floresta parecia falar com ela. Claire ergueu a adaga tentando manter a calma. Onde está minha avó, Lucian? Ela gritou. Uma risada baixa veio de todas as direções. Sua avó foi mais esperta do que eu imaginava, mas ao tentar me enganar, ela se colocou em um lugar onde nem eu consigo alcançá-la agora. Claire apertou os punhos. O que você quer de mim? Por um momento, o silêncio caiu, quebrado apenas pelo som do vento atravessando as árvores. Então, Lucian apareceu. Não como o homem que ela vira antes, mas como algo entre humano e fera. Seus olhos dourados brilhavam, e sua presença era ainda mais ameaçadora. Você é diferente, Claire. Existe algo em você que desafia o ciclo. Você não tem apenas coragem. Tem o toque daqueles que conhecem o limiar entre a luz e a escuridão. Eu quero entender o que você é, e talvez, tomar isso para mim. Claire percebeu que Lucian não era apenas um predador. Ele era um caçador de essências, buscando algo que o completasse. Ela não poderia vencê-lo apenas com força ou astúcia.
Precisaria desvendar o vínculo entre ele e a floresta. Tá, se é um jogo que você quer, é um jogo que terá, disse Claire firmando os pés no chão. Mas desta vez será no meu terreno. A luz ao redor da árvore pulsou mais intensamente, e Claire sentiu um calor vindo da adaga em sua cintura. Era como se o objeto reconhecesse algo na inscrição. Lembrando-se das histórias de sua avó, ela pressionou a lâmina contra o tronco da árvore e murmurou palavras que não sabia que conhecia. A floresta reagiu. O chão tremeu. E Lucian recuou, os olhos arregalados. "O que você fez?" Ele rosnou. "Você não é o único que entende os segredos desta floresta, Lucian. Talvez minha avó tenha me deixado mais do que histórias." A luz da árvore formou uma espécie de portal, e Claire ouviu a voz de sua avó, fraca, mas clara. "Claire, a escolha é sua. Entre e termine isso, ou volte e viva com o peso do que sabe." Lucian rugiu, correndo em direção a ela, mas Claire não hesitou. Ela atravessou o portal, sentindo o mundo se desfazer ao seu redor. Do outro lado, ela encontrou um lugar de luz e sombras em constante movimento, como se estivesse dentro do próprio coração da floresta. E ali, no centro, estava sua avó, presa por correntes feitas de uma energia escura. Lucian apareceu logo atrás dela, mas algo havia mudado. Ele parecia mais fraco, menos seguro de si. "Este lugar não é seu, Lucian", disse Claire apontando a adaga para ele. "E eu vou garantir que você nunca mais ameace minha família ou minha vila." A batalha final foi intensa, com Lucian utilizando todo o poder que lhe restava para tentar subjugar Claire. No entanto, a jovem agora tinha a floresta ao seu lado. As árvores pareciam se mover para protegê-la, enquanto a luz pulsante do lugar enfraquecia cada ataque do lobo. Com um último golpe, Claire cravou a adaga na sombra que representava o verdadeiro coração de Lucian. Um uivo ecoou, reverberando pela floresta, enquanto ele desaparecia em uma nuvem de fumaça densa. As correntes que prendiam sua avó se desfizeram, e ela caiu nos braços de Claire, fraca, mas viva. "Você conseguiu, minha querida", disse a avó com um sorriso cansado. Claire ajudou sua avó a atravessar o portal de volta à floresta. Ao retornarem, o mundo parecia mais brilhante, como se um peso tivesse sido retirado do coração da vila e da própria floresta. De volta à vila, Claire foi recebida como uma heroína. Mas no fundo, ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. A adaga, agora pendurada em sua cintura, era um lembrete constante do que enfrentara e do que ainda poderia enfrentar. A floresta estava em paz, pelo menos por enquanto. Mas Claire estava pronta para qualquer desafio que o futuro trouxesse. Com a coragem de quem enfrentou o lobo e venceu,